Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. E na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar em umas decisões bem fascinantes do Superior Tribunal de Justiça, todas do informativo 876. Sabe o que me chamou a atenção? É que o tribunal parece estar, traçando linhas, definindo fronteiras bem claras em várias áreas. Que interessante essa leitura. Pois é, a gente vai ver a linha que separa a soberania do Brasil da validade de um documento estrangeiro. A fronteira entre o direito penal e o administrativo, e até a linha, que às vezes é bem fininha, né? Entre o que é salário e o que é indenização na hora de pagar imposto. É uma ótima maneira de enxergar. São decisões que, no fundo, respondem perguntas como até onde vai a minha autoridade, sabe? Seja a autoridade do Brasil sobre seu território ou a de um gestor público na hora de punir. Exato. E essas respostas impactam tudo, desde uma herança de família com bens no exterior, até a gestão pública e o mundo corporativo. Perfeito. Então vamos começar por essa questão de fronteiras, de soberania, com o caso da Corte Especial. Imagina o cenário. Uma pessoa morre na França, deixa um testamento feito lá, tudo certinho segundo as leis francesas. Certo. Só que parte da herança são imóveis aqui no Brasil. Aí a família, talvez para simplificar, tentou homologar um ato notarial francês aqui. A pergunta é, esse documento estrangeiro, mesmo que perfeito lá fora, pode ditar as regras da sucessão de imóveis em solo brasileiro? E a resposta do STJ foi assim, categórica. Não pode. O tribunal bateu o martelo naquilo que o nosso Código de Processo Civil já fala, lá no artigo 23. A Justiça brasileira tem competência exclusiva para cuidar do inventário e da partilha de bens que estão aqui no Brasil. Ah, então não é uma opção. Não é que a família poderia escolher. De jeito nenhum, é exclusiva. É uma afirmação de soberania, como você disse. O Estado brasileiro dizendo, dentro do meu território, as regras do jogo são as minhas. Certo. É um pilar da nossa ordem pública. O STJ reforçou que, justamente por causa dessa exclusividade, é impossível homologar uma decisão estrangeira sobre o tema. O ato do tabelião francês, para a justiça brasileira, não tem força para determinar a partilha dos imóveis aqui. Entendi, mas aí surge uma dúvida prática. E se todos os herdeiros estivessem de acordo? Sem briga, todo mundo aceitando o que o testamento dizia. Eles não poderiam só chegar aqui e, sei lá, formalizar? Nem assim, e esse é um ponto crucial da decisão. O consenso entre as partes não afasta uma regra de competência que é absoluta, sabe? O tribunal deixou bem claro que o controle judicial brasileiro é indispensável. Aquele testamento feito lá na França precisa passar por um procedimento aqui que a gente chama de confirmação ou publicação. Um juiz brasileiro vai analisar o documento, ver se está tudo ok com as formalidades, para só então dar o sinal verde para o inventário começar. Ah, então na prática, o documento francês não é que ele seja inútil. Não, não é. Ele serve como a vontade da pessoa, mas ele não pula as etapas do processo brasileiro. Tem que ser validado aqui primeiro. Exatamente. Ele é o ponto de partida, mas o caminho para essa vontade se concretizar sobre os bens no Brasil passa obrigatoriamente pelo crivo da nossa justiça. Não tem atalho. A fronteira da soberania é muito bem demarcada. E essa ideia de que cada caixinha do direito tem suas próprias regras, nos leva direto para o nosso segundo caso, que é da primeira turma. A discussão era justamente sobre cruzar essas fronteiras. A pergunta era, a gente pode pegar um instituto do direito penal, a continuidade delitiva, e aplicar para amenizar uma punição no direito administrativo? Essa é uma discussão clássica, né? Primeiro, só para lembrar, a continuidade delitiva do Código Penal é basicamente tratar vários crimes parecidos, cometidos em sequência, como se fosse um crime só, com a pena aumentada. É um benefício para o réu, no fim das contas. Sim, porque evita somar pena por pena, o que daria um resultado muito maior. E a ideia era usar esse mesmo raciocínio para um comerciante que, por exemplo, cometeu várias infrações idênticas para o Inmetro. Em vez de somar todas as multas, se aplicaria uma só, um pouco maior. Parece fazer sentido, né? Parece bem razoável. E por um tempo, o STJ até admitiu essa possibilidade. O que acontece é que o Supremo, o STF, ao julgar o tema 1999, colocou um ponto final nisso. O Supremo disse o seguinte, a aplicação de regras do direito penal no direito administrativo sancionador só vale se tiver uma lei específica autorizando isso expressamente. Ah, então a porta não está totalmente fechada, mas a chave quem tem é o legislador. Exato. Não é algo que o juiz pode fazer por conta própria, por analogia. Precisamente, é o princípio da legalidade estrita na veia. No caso que o STJ analisou, que era da lei do Inmetro, não tem nenhuma linha na lei dizendo aplique a continuidade delitiva. E se não tem autorização, a conclusão foi inevitável, não se aplica. Cada infração é punida de forma individual. O que, no final das contas, reforça a autonomia do direito administrativo, né? Totalmente. A segurança jurídica vem daí. O cidadão e o administrador precisam saber exatamente quais são as regras do jogo. E essas regras estão na lei administrativa, não em analogias com outros ramos que têm lógicas e princípios bem diferentes. E falando em mudanças de regras e o impacto disso, a gente chega no terceiro julgado. Esse é, talvez, o mais polêmico de hoje. É sobre a lei de improbidade administrativa e a aplicação dela a condutas, assim, gravíssimas. Sequestro, tortura e ocultação de cadáver por agentes do Estado. Confesso que a conclusão me deixou bem perplexo. E com razão, porque o resultado parece contraintuitivo. A decisão diz que essas condutas, por mais chocantes que sejam, não podem mais ser enquadradas como ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Mas como assim? Para entender isso, a gente precisa olhar para a mudança na lei. Na versão original de 92, a lei de improbidade tinha lá no artigo 11 uma lista de atos que violavam os princípios. E o entendimento era que essa lista era exemplificativa. Um rol aberto, né? Exato, um rol aberto. Outras condutas, como a tortura, podiam entrar ali. E o STJ já tinha decidido nesse sentido antes. Mas aí veio a nova lei em 2021 e mudou tudo. Virou o jogo. A nova lei alterou esse artigo 11 e tornou a lista taxativa, ou seja, a lista é fechada, exaustiva. Só é ato de improbidade, nesse artigo, o que está expressamente escrito ali.
E se você procurar tortura, sequestro ou ocultação de cadáver nessa nova lista? Não vai encontrar. Não vai. E para completar, o STF, naquele mesmo tema 11199, disse que essa nova lei, por ser mais benéfica, retroage e se aplica aos processos em andamento. Juntando as peças, a conclusão do STJ foi essa. Se a conduta não está na lista fechada, e a lista fechada é a que vale agora, então não tem mais como enquadrar. Ok, vamos ao ponto que mais causa espanto e que precisa ficar muito, muito claro. Isso significa que esses atos gravíssimos ficaram impunes, um agente do Estado que comete tortura não responde por nada? De forma alguma. E essa é a ressalva mais importante da decisão. O STJ não está dando salvo-conduto para ninguém. O que o tribunal disse foi que a ação de improbidade administrativa se tornou a via inadequada para punir essas condutas específicas. Ah, entendi. Esfera criminal. Tortura é crime hediondo. A decisão não fala de impunidade do ato, mas da inadequação do instrumento da improbidade para esse fim, depois que a lei mudou. É uma distinção técnica, mas com uma consequência prática gigante. A porta da improbidade se fechou para esses casos, mas a porta da esfera criminal continua escancarada. Exatamente. Mudando completamente de assunto, vamos para um caso da segunda turma que nos traz para uma realidade mais trágica. Responsabilidade do Estado por erro médico. Isso. O caso era sobre a morte de uma pessoa por omissão de socorro num hospital público. A culpa do Estado já estava definida, a discussão não era essa. O debate que chegou no STJ era sobre o cálculo da pensão mensal para a família da vítima, numa situação bem comum. A vítima era um trabalhador informal sem renda fixa comprovada. Certo, nesses casos, a regra geral, para quem tem renda comprovada, é fixar a pensão em 2/3 do que a pessoa ganhava, né? A lógica é que 1/3 ela gastaria com ela mesma. Mas e quando não se sabe quanto ela ganhava? Como fica? Essa era a grande questão. Aplicar os mesmos 2/3 sobre o salário mínimo, e o STJ consolidou um entendimento que é mais protetivo para a família. A decisão afirma que, nesses casos sem comprovação de renda, a pensão deve ser fixada em um salário mínimo integral. Ah, interessante. Não em 2/3 do salário mínimo. Exato. Não se aplica o redutor. Então, o tribunal entende o salário mínimo como um piso para reparação e, na ausência de provas, ele não aplica um desconto sobre esse piso. Qual é o raciocínio por trás disso? O raciocínio é garantir a reparação mais completa possível. Presume-se que, numa família de baixa renda, o salário da vítima seria integralmente usado para o sustento da casa, sem uma sobra para despesas pessoais que justificasse o redutor de 1/3. É uma interpretação que busca um resultado mais justo, sabe? Faz todo sentido. É uma forma de não penalizar a família 2 vezes. Agora, vamos para o nosso último julgado. Saindo do hospital público e entrando na sala de reunião de uma grande corporação. Um salto e tanto, hein? Sem dúvida. O caso, também da segunda turma, é sobre tributação. Um alto executivo, contratado como prestador de serviços, sem CLT, é demitido e recebe um pacote de rescisão bem robusto. A questão é, sobre o que incide imposto de renda? E tinha de tudo. Participação nos lucros, bônus, compensação por stock options e até serviço de auto-placement. Ok. Antes de ver cada verba, o conceito central que o STJ usou é o mais importante. Para o imposto de renda, não importa o nome que a empresa dá ao pagamento. Pode chamar de indenização, ajuda, o que for. O que o fisco olha é a natureza econômica daquele dinheiro. Certo. A pergunta é, esse valor está repondo uma perda que a pessoa já teve, o que a gente chama de dano emergente, ou está compensando por algo que ela deixou de ganhar, uma expectativa de lucro, o que chamamos de lucro cessante. E a regra é que sobre a reposição de perda, o dano emergente não incide imposto. Mas sobre o lucro cessante, sim, porque é considerado um acréscimo de patrimônio. Exatamente essa a lógica. Com essa lente, o tribunal analisou o pacote. Participação nos lucros e bônus. Bom, isso é remuneração. O pagamento na rescisão compensou a expectativa frustrada de continuar recebendo. Lucro cessante puro, tributável. Ok, esses são mais óbvios. Mas e o tal do outplacement? Que é aquele serviço que a empresa paga para uma consultoria ajudar o executivo a se recolocar no mercado. Como isso vira renda? O STJ entendeu que, ao receber esse serviço, o patrimônio do executivo teve um acréscimo. Em vez dele mesmo pagar por uma consultoria, a empresa pagou por ele. É um benefício com valor econômico. Não está repondo uma perda, está adicionando uma vantagem. Então é tributável. Agora, a parte mais complexa. As stock options. Aquele direito de comprar ações da empresa no futuro por um preço vantajoso. Se ele é demitido, ele perde essa chance. A compensação por essa perda é tributável? Sim, e a lógica é a mesma. A compensação não está cobrindo um prejuízo que ele já teve. Está cobrindo a perda da chance de ter um ganho futuro. É a perda de uma expectativa de lucro. E essa compensação pela perda da expectativa é, para o STJ, um acréscimo patrimonial. Dá para imaginar a conversa, né? O advogado dizendo, ele sofreu um dano, perdeu a chance da vida dele, e o auditor da Receita respondendo, e recebeu uma bela quantia por essa chance. Para nós, essa quantia é renda. Resumindo, o tribunal olhou para além dos nomes e viu que todo aquele pacote, no fundo, era riqueza nova entrando no patrimônio do executivo. E onde há acréscimo de patrimônio, o leão do imposto de renda aparece. A mensagem é que a estrutura do pagamento não mascara sua verdadeira natureza econômica para fins fiscais. Uma análise muito rica hoje. Passamos pela soberania da justiça brasileira em inventários, pela legalidade estrita nas posições administrativas, vimos as consequências da nova lei de improbidade, entendemos a lógica no cálculo da pensão por erro médico e, por fim, desvendamos a tributação das verbas de executivos. E para fechar, o caso da improbidade nos deixa com uma reflexão. Vimos que uma conduta gravíssima pode deixar de ser infração administrativa por uma mudança na lei, mas continua sendo um crime terrível. Isso nos faz perguntar, será que o sistema de justiça como um todo está dando a resposta adequada? É um bom ponto.
Ao fechar uma porta na via administrativa, o legislador e o judiciário estão garantindo que a porta da via criminal se abra com mais força. Ou corremos o risco de, nessas transições, criar brechas e uma sensação de que a resposta do Estado não está à altura da gravidade de certos atos. É algo para a gente continuar observando. Um ponto excelente para nossa reflexão. E com ele, encerramos a nossa análise de hoje.